Vivemos dias difíceis. Essa afirmação ela pode ser confirmada à luz de muitas justificativas. Nós vivemos numa cultura extremamente difícil, complicada, uma cultura que tem se revelado cada vez mais opositora de valores divinos, que procura de muitas maneiras estabelecer a sua própria agenda em detrimento daquilo que Deus já estabeleceu para a humanidade. Essa realidade tem afetado especificamente as relações entre pais e filhos, e nós queremos tratar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje. É proibido pensar, é proibido. Nosso assunto hoje toca diretamente no que diz o 5º mandamento da lei de Deus: honra pai e mãe. Essa é uma ordem divina. A ordem se estabelece tendo como base a obediência, a honra, o respeito que os inferiores devem para com os superiores. Eu sei que essa não é uma linguagem muito apropriada para os nossos dias, ou como nós poderíamos dizer, não é politicamente correto falar em superiores e inferiores, porque à luz dessa sociedade pós-moderna, esses são termos que parecem estabelecer algum tipo de violência entre os indivíduos, suprimindo os direitos e as características particulares de cada pessoa. Mas isso não é verdade. Essas são palavras que carregam em si mesmas conceitos fundamentais para o bom desenvolvimento de uma sociedade. É, na verdade, a remoção desses conceitos que tem gerado uma série de deformidades no pensamento e nos comportamentos. Quando nós lemos o mandamento estabelecendo precisamente que os filhos devem honrar os pais, olhando para o contexto da família, nós destacamos, por exemplo, algo que tem sido cada vez mais comum nessas relações. Os pais tendo que descer ao nível dos filhos sob a justificativa de que eles se tornaram, ou pelo menos devem continuar sendo, os seus amigos. De fato, nós não queremos dizer que os pais não devem ser amigos dos seus filhos, mas o que está por trás desta afirmativa, ela traz consigo exatamente a desconstrução que essa era, que essa cultura tem promovido dos valores eternos. Os pais dos nossos dias, e nós falamos olhando para o contexto da igreja em si mesmo. Muitos pais cristãos têm procurado lidar com seus filhos não como pais e mães, mas como amigos. Infelizmente, isso tem provocado o surgimento de uma geração estranha aos valores de Deus. Filhos que não concebem quais são os seus papéis dentro dessas relações, filhos que não aceitam proibições, filhos que estão prontos a se rebelar de maneira muito afoita diante da negativa ou da possibilidade da negativa de seus pais. Pais cristãos precisam compreender que os modelos construtivistas dessa sociedade pós-moderna não podem estabelecer as nossas relações no lar. Tenho ouvido, às vezes, os pais cristãos dizerem: eu não posso proibir o meu filho porque senão ele vai se rebelar e não vai me amar. Mas desde quando a palavra de Deus exige que nós, pais, devemos cuidar para que os nossos filhos continuem nos amando? Há uma completa distorção da verdade aqui, e talvez é uma distorção tão sutil que pais cristãos não tenham se dado a perceber ainda. É que o exercício da autoridade paterna sobre os filhos, ele absolutamente não vai gerar no coração dos filhos desafeição ou falta de amor para com seus pais. Este é um engano revestido por uma capa supostamente de verdade que tem se estabelecido em muitas camadas do cristianismo. Mas nós queremos, à luz da palavra de Deus, desconstruir isso imediatamente. Pais, a palavra de Deus nos diz que vocês são pais, nós somos pais. Nós somos mais do que amigos dos nossos filhos. Na verdade, quando você, pai cristão, está usando esse linguajar, usando essa ideia de que você é amigo dos seus filhos, você está se rebaixando, você está indo aquém daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus estabeleceu para que nós possamos exercer em relação aos nossos filhos. Eu não sou amigo do meu filho, eu não pretendo ser um amiguinho do meu filho, exercendo um coleguismo com meu filho. Eu sou alguma coisa muito mais do que amigo do meu filho. Eu sou pai, você é pai, nós somos pais. Isso está acima de ser amigo. Os amigos, os colegas, via de regra, eles não dizem não, eles não proíbem, eles não disciplinam. Mas é tudo isso que a palavra de Deus diz que nós somos incumbidos de fazer para com os nossos filhos. Pais estão prontos e devem dizer não aos seus filhos. Pais
devem entender que Deus lhes deu autoridade para proibir os seus filhos, para disciplinar os seus filhos, e há mandamentos maravilhosos com respeito ao que os pais devem exercer com respeito aos seus filhos. Pais cristãos estão colocando seus filhos na rota da corrupção. Pais cristãos estão colocando seus filhos na estrada da deturpação, do esquecimento, da amnésia dos valores eternos de Deus que devem regular as nossas relações entre pais e filhos. Nós precisamos dizer que é urgente, é imperativo que os pais cristãos acordem deste sono. Eles estão vivendo um sono, literalmente. Um sono que tem sido injetado neles por uma cultura pagã que nega a Deus, que rejeita a lei de Deus. Ouçam o que diz o mandamento: filhos devem honrar os pais. Essas relações de superiores e inferiores não estabelecem nenhum tipo de oposição, de opressão. Não torna os nossos filhos menores do que nós no que diz respeito a eles serem como nós, seres humanos, ou uma categoria subhumana. Em hipótese nenhuma. Eles são tão humanos quanto nós, eles são tão amados por Deus quanto nós o somos. Mas Deus estabeleceu princípios de liderança. Muitas famílias estão sendo corrompidas e estão se perdendo dentro das igrejas, porque elas estão deixando de ouvir os princípios e obedecer os padrões de Deus para ouvir os modelos, as correntes pedagógicas desta era. Que possamos dizer basta a toda essa chuva de invenções humanas, de filosofias humanas que não tem nenhum compromisso com a verdade de Deus. Pais, vocês são pais, não meros amigos de seus filhos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e nos ajude a expandir o conhecimento precioso, uma teologia ao alcance de todos, que pode produzir vida em muitas pessoas. Procuro alguém para resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados.